Aplicação numérica. Então aí foi dado um dispositivo, um equipamento mecânico utilizado para içar carregamentos. No caso aí, o equipamento está içando uma bobina através do centro de gravidade dessa bobina. Foi dado também a geometria do equipamento, que está apoiado nas duas rodas dianteira e nas duas rodas traseiras. As rodas traseiras representadas pela letra A, as rodas dianteiras representadas pela letra B, o centro de gravidade representado pela letra G, o centro de gravidade do equipamento. Foram dados a massa do mecanismo, igual a 85 kg, a massa da bobina, igual a 150 kg. Além disso, a reação máxima sobre as rodas deve ser de 800 newtons. Pede-se determinar a aceleração ascendente máxima da bobina nessas condições. Assim temos equações de movimento, somatório dos momentos em relação a B igual ao somatório dos momentos cinéticos em relação a B, tomando o sentido anti-horário como positivo. Temos aí as forças que dão momento, a força peso, o peso do equipamento, que é massa vezes a gravidade, 85 kg vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes a distância de G até B, tomada a partir da perpendicular, momento, portanto 500 milímetros, 0,5 metros. Como a tendência do peso do equipamento girar o ponto B no sentido anti-horário, portanto positivo. Outra força que dá momento aí é o peso da bobina, portanto 150 kg, a massa da bobina, vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade, vezes a distância do ponto B até o centro de gravidade da bobina, 800 milímetros aí na parte superior, 0,80 metros. Outra força que dá momento é a reação de apoio sobre as rodas traseiras. Então são duas rodas no ponto A. Então temos menos 2 vezes 800 newtons, que é a reação máxima que pode ser aplicada nas rodas, vezes a distância do ponto B até o ponto A, que é 850 milímetros mais 500 milímetros, portanto 1.350 milímetros, 1,35 metros. Igual aí o momento cinético, né? O que gera movimento aí, o que está em movimento é a bobina, que tem massa de 150 kg, vezes a aceleração ascendente, vezes a distância do ponto B até o centro de gravidade da bobina, no caso 800 milímetros, 0,8 metros, e o sinal negativo, porque ela está ascendente, está subindo, a bobina está subindo, aí, portanto, estão adotando o sinal negativo aí, né? Negativo com relação aí ao movimento. Então, a tendência aí é de rotação, né, no sentido oposto a B. Portanto, a aceleração aí calculada, a aceleração aí ascendente máxima igual a 4,72 metros por segundo ao quadrado. Assim, também, agora para determinar as reações de apoio sobre a roda B, né, sobre as duas rodas dianteiras, as rodas B, né, no ponto B, temos somatório das forças em Y iguais a massa vezes a aceleração do centro de gravidade na direção Y, para cima, sentido para cima positivo. Temos, portanto, aí duas rodas traseiras A, 2 vezes 800 newtons, que é a reação máxima da roda traseira, mais duas rodas dianteiras também para cima, vezes NB, que é a força normal reação de B,
na direção de y, menos aí o que vai no sentido para baixo, né? Nós temos aí o peso da bobina, que é a massa vezes a gravidade, menos 150 vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, menos 150 quilogramas, né, para dar em Newton, menos aí o peso do carrinho também, que é uma força para baixo, aplicado no centro de gravidade. Assim, a massa do carrinho 85 kg vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, também para dar em newtons, e igual aí a massa vezes a aceleração do centro de gravidade aí da bobina, né, na direção de y, também sentido aí para cima, portanto positivo. Então 150 kg vezes 4,72 metros por segundo ao quadrado. Portanto, temos aí que a reação de apoio NB sobre cada uma das rodas dianteira é de 706,7 newtons. Assim, também menor do que 800 newtons, então atende aí aos quesitos iniciais.